Olá, um bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito para deliberar sobre a definição da construção da obra viária sobre o rio Itajaí-Açu, no centro da cidade. De acordo com o vereador autor, Jefferson Forrest, o projeto tem o objetivo de ouvir a população sobre a nova ponte do centro da cidade. E o presidente Vanderlei de Oliveira, do PT, questionou por meio da Secretaria de Obras sobre como está o processo de regularização do loteamento Morada do Sol, no bairro Fortaleza Alta, e a pavimentação das áreas que ainda faltam, como a Rua Baurim. De acordo com o parlamentar, algumas ruas já estão pavimentadas e outras não. Os moradores já pagaram pela pavimentação. E a Câmara de Vereadores, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento da Industrialização do Lixo em Blumenau, realiza hoje uma audiência pública, onde será apresentado e debatido com a comunidade e lideranças das cidades da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, a ANVI, o projeto que prevê a instalação de uma usina de biometanização na região. O encontro, que atende requerimento do presidente da comissão, o vereador Beto Tribes, do PMDB, está marcado para as 19h30 de hoje no plenário da Casa. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou a realização de manutenções nas transversais da rua Franz Miller, Hermann Kratz, loteamento Dona Edith e Morro do Figueira, no bairro Velha Grande. O parlamentar também solicitou a contratação de guarda para trabalhar durante o dia na Escola Conselheiro Mafra. De acordo com o vereador, cerca de 800 alunos estudam na escola sem nenhum guarda cuidando da segurança dos jovens. E o vereador do PSDB, Jens Mantel, solicitou a manutenção das margens do córrego localizado nos fundos da rua Berta Mete, no bairro Itopavazinha. De acordo com o parlamentar, melhorias como a limpeza e retirada de entulhos das margens precisam ser realizadas. E o vereador do Democratas, Marcos da Rosa, solicitou a manutenção na rua Augusto Ewald, no bairro Salto do Norte, e também na rua Amazonas, em frente ao terminal da Fonte, no bairro Garcia. O parlamentar pediu ainda o conserto do abrigo de ônibus na rua Ari Barroso, no Salto do Norte. E foi encaminhada pelo vereador do PPS, Aldemar Becker, a solicitação para que a equipe de serviços urbanos da Prefeitura dê manutenção às ruas Água Branca e Pioneiros, no bairro Água Verde. O parlamentar também solicitou manutenções nas ruas Ercílio David Coutinho e Presidente Rodrigo Chaves, no bairro Salto Weisberg. De acordo com o vereador, os moradores estão com dificuldades em transitar nas ruas devido ao mato e ao acúmulo de lixo. E manutenções também foram indicadas pelo vereador PMDBista, Beto Tribes. O parlamentar solicitou o patrulhamento das ruas Bruno Saibit e Luxemburgo, no bairro Passo Manso. O vereador também solicitou à Secretaria de Serviços Urbanos o conserto do asfalto nas ruas Frederico Genzer, no bairro Itopavazinha, e Ricardo Zeidorf, no bairro Passo Manso. Segundo o parlamentar, as indicações atendem a pedidos da comunidade. O vereador Antônio Veneza, do PSD, encaminhou requerimento para a Celesc, com o objetivo que realize melhorias na iluminação pública na rua Reinhold Otto, no bairro Itopava Central. O parlamentar também solicitou melhorias na rua Professor Hermann Lange, no bairro Fidelis. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, requereu à empresa Nossa Senhora da Glória a implantação de corrimão nas portas dos ônibus que circulam em Blumenau. De acordo com o parlamentar, o pedido é feito para dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo. Por meio de requerimento, o vereador Mário Hildebrand solicitou à equipe de obras da Prefeitura se existe projeto para o asfaltamento ou a pavimentação da rua Itapuí, a partir do número 627 até o final, lá no bairro Garcia. De acordo com o parlamentar, os moradores esperam há anos pelas melhorias. E o vereador do PT, Adriano Pereira, solicitou providência junto ao Executivo Municipal, questionando quando serão concluídas as melhorias e acabamentos necessários na rua Fritz Spernal, no bairro Itopava Norte. O parlamentar também solicitou explicações em relação à reurbanização da rua José Reuter, no bairro Velha Central. De acordo com o parlamentar, a rua foi indicada na administração passada para receber recursos do Badesc. Está valendo a lei de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forrest, que declara de utilidade pública a Associação de Praticantes de Lutas e Artes Marciais de Blumenau.
De acordo com o parlamentar, o objetivo da lei é incentivar a prática do esporte na cidade. E também está valendo o projeto de lei de autoria do vereador Mário Hildebrand, que institui a Semana Municipal do Fortalecimento do Turismo. De acordo com o projeto, a semana será realizada anualmente na última semana do mês de setembro. Vamos agora a um breve intervalo. Dizem que o Brasil é o país da corrupção, mas dizem também que um país é a cara de seu povo. É aí que a gente percebe que, além de dinheiro, a corrupção anda desviando outros valores dos brasileiros. Onde esperto é aquele que fura fila, é aquele que lucra no troco. A corrupção está nas ruas como uma armadilha. Mas esperto mesmo é aquele que não cai nela. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Forrest, é autor da proposta que institui na saúde municipal, nos prontos atendimentos, o Protocolo de Manchester, e também é um dos proponentes da audiência pública sobre saúde realizada recentemente na casa. E para abordar mais sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Bom dia, vereador Jefferson. Bom dia, Marlon. Bom dia aos telespectadores da TV Legislativa. Para mim é mais uma vez uma honra poder conversar com vocês aqui no Jornal da Câmara. E na semana passada ficou registrado os 50 anos do golpe militar que derrubou o governo democrático do então presidente João Goulart. O senhor é oriundo do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e também tem uma longa trajetória de esquerda, né, e de alinhamento com isso. Embora a gente tenha ciência que o golpe foi uma articulação de países imperialistas para uma interferência econômica no Brasil, sob o viés, sob a alegação de que haveria a possibilidade da instalação de um regime comunista. E durante o período de 21 anos, o regime esteve instalado e cometeu uma série de atrocidades. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco após esses 50 anos, desse regime que envergonha a história do Brasil. Então, Marlon, na verdade, o golpe militar, 1º de abril de 1964, ele foi o golpe que ceifou as liberdades democráticas no nosso país. O interessante é contextualizar essa história, porque muita ignorância e muito desvirtuamento, né, existiu nesse debate que antecedeu esse aniversário de 50 anos do golpe militar no nosso país. O ex-presidente João Goulart, presidente eleito democraticamente pelo povo, que já assumiu, né, logo após a renúncia do Jânio Quadros, numa situação política adversa, num acordo político com o Congresso Nacional, elegendo o Tancredo Neves primeiro-ministro. O Jango, até então, que tinha sido ministro do Vargas, ministro do Trabalho, inclusive ajudou a implementar a consolidação das leis do trabalho no país, era uma figura que amedrontava certo setor da elite brasileira, justamente pelos direitos trabalhistas. O Jango assumiu numa condição de apresentar reformas de base, profundas no Estado brasileiro. A boa parte dessas reformas propostas pelo Jango hoje, inclusive, já são implementadas no nosso país. Eu cito, por exemplo, a reforma agrária. Já tem uma legislação que trata da reforma agrária, das terras improdutivas, e era um dos pontos das reformas de base proposta pelo Jango. Também o uso adequado e social do solo urbano. A nossa Constituição de 88, inclusive, já prevê essa condição, e o próprio Estatuto das Cidades hoje trata essa questão. A extensão do voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente também era uma das propostas do ex-presidente Jango. Hoje, esses militares e os analfabetos já possuem a liberdade e o direito a voto. Então foram uma série de reformas, né, inclusive a erradicação do analfabetismo, uma série de reformas que amedrontou a elite brasileira. E sob o pretexto de combater o comunismo, os militares, apoiados pela elite brasileira, acabaram, né, golpeando a nossa democracia e a nossa ordem constitucional vigente na época, e assumiram o país numa ditadura que durou 21 anos, de 64 a 85, os militares acabaram dirigindo o nosso país. Eu acho interessante fazer esse debate, né, porque muita gente comenta, e uma própria pesquisa da Folha de São Paulo citava, que a corrupção era menor naquele período que agora. Isso é uma falácia, porque naquele momento nós tínhamos todos os órgãos de fiscalização do nosso país sob a tutela, sob a batuta do governo ditatorial.
Um exemplo, o Ministério Público, a Polícia Federal recém-criada, a Controladoria Geral da União, que não existia, os tribunais de contas, a imprensa era amordaçada. Então foram uma série de situações que, inclusive, impediam que os casos de corrupção viessem a público. Em recente trabalho de uma professora pós-doutora da USP, foi constatado mais de 2.000 casos de corrupção envolvendo as repartições públicas e o mau uso do dinheiro público. Boa parte desses casos não vieram à tona. Então o governo ditatorial também foi um governo de muita corrupção. Mas o grande prejuízo para a história do nosso país, sem dúvida alguma, foi o enfraquecimento das instituições, o enfraquecimento do poder legislativo, o enfraquecimento do Ministério Público, o enfraquecimento do Poder Judiciário, inclusive o ato institucional número 5 reduziu o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e também levou à Justiça Militar os crimes concedidos contra a administração pública. Então, sem dúvida alguma, esse período que foi o golpe militar do país representa um período ruim do ponto de vista do amadurecimento democrático do Brasil e da consolidação das suas instituições enquanto instituições fortes que representem, de fato, a legalidade e o anseio do povo brasileiro. Então, vereador, passado os anos de chumbo, o país conquistou a redemocratização e também tem uma nova Constituição, feita em 1988, e os jovens passaram a ter o direito ao voto a partir dos 16 anos. Qual é o seu posicionamento a respeito dessa possibilidade da juventude já participar da democracia do país, que foi restabelecida no final dos anos 80? Então, Marlon, na verdade, a conquista do voto aos 16 anos foi uma conquista da juventude brasileira. Quando da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, vários setores que representavam a juventude brasileira, a União Nacional dos Estudantes e outras correntes de pensamento ideológico, representantes no seio da juventude do nosso país, batalharam pelo direito a voto aos 16 anos. A juventude sempre foi vanguarda nos principais momentos da história do Brasil, visto inclusive a própria ditadura militar, a juventude brasileira enfrentou muitas e muitas vezes com as armas o direito ao restabelecimento da democracia no país. Considero o voto aos 16 anos um voto importante, porque o voto ele é o pilar da nossa democracia. O direito a voto para esse jovem escolher os seus governantes também ajuda, inclusive, na implementação de um conjunto de políticas públicas que venham atender esse segmento que é uma parcela grande da nossa população, que é a juventude brasileira. Então, registrei na tribuna da Câmara de Vereadores, o jovem tem de se completar 16 anos até o dia 5 de outubro. Pode retirar o seu título de eleitor ainda até o próximo dia 7 de maio, levando alguns documentos ao cartório eleitoral, certidão de nascimento, comprovante de residência, pode se dirigir até o cartório eleitoral até o dia 7 de maio, que vai conseguir lá o seu título de eleitor e poder exercer o seu direito cidadão no dia 5 de outubro, que serão as eleições gerais do país. Vereador, falando de saúde, na semana passada foi realizada uma audiência pública de sua autoria, por sua solicitação, juntamente com o presidente da Casa, para tratar desse tema aqui no Legislativo Blumenauense. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da iniciativa de discutir, de debater a saúde em Blumenau, que tem enfrentado diversos problemas recentemente noticiados na imprensa. Então, o problema da saúde pública ele é de conhecimento. Acho que, inclusive, foi o tema que o nosso Legislativo mais pautou, nesse 1 ano e 4 meses de legislatura, foi o tema que mais pautamos. Nós tivemos alguns casos. 4 crianças vieram a óbito, uma mãe desesperada batendo na porta do pronto atendimento de um dos nossos hospitais. Nós tivemos uma mãe recentemente que perdeu o filho após longas horas de trabalho de parto. Algumas dessas crianças que perderam a vida, inclusive, são objetos de ações judiciais. Então, nós temos o conhecimento que todos os problemas que a população vem passando, eles são graves. Por isso, propusemos, inclusive, a adoção do protocolo de Manchester aqui, do pronto atendimento da urgência e emergência dos nossos hospitais. Alguns hospitais usam, outros ainda não. O que acontece com a saúde pública no município, que o financiamento ele é tripartite, tem uma porcentagem do PIB do país que é investido
na saúde, o movimento para que no mínimo 10% do PIB seja investido. O governo do estado tem, né, o limite mínimo de investimento em saúde com a arrecadação dos seus tributos próprios, que é 12%. O município tem o limite, né, de no mínimo 15% dos seus tributos arrecadados sejam investidos na área da saúde e, no entanto, nós ainda temos dificuldade em resolver os problemas da saúde pública em Blumenau. O próprio orçamento impositivo aprovado pelo Congresso Nacional obriga a destinação de 60% das emendas parlamentares destinadas à saúde pública. E, no entanto, nós não conseguimos resolver esse problema. A audiência pública foi chamada justamente para debater os problemas da saúde pública e principalmente os relacionados à pediatria. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe o que significa ter um filho acometido por uma enfermidade. Sem dúvida alguma, é um momento de muita fragilidade dos próprios pais e das próprias mães ainda enfrentarem os problemas no atendimento para os seus filhos. As grandes cidades possuem hospitais infantis pediátricos, é o caso de Itajaí, Lages, Joinville, Florianópolis, e Blumenau, que é a terceira maior cidade do estado, a terceira maior, não possui um hospital infantil pediátrico exclusivo para atender as nossas crianças. E sem falar da falta de pediatras na rede pública municipal. Então nós esperamos ali que naquela audiência, a gente pudesse debater e de fato fortalecer o movimento por um hospital infantil pediátrico de qualidade, para que atenda esses problemas e a nossa população acabe, né, deixe no passado esse sofrimento que nos últimos 2 anos vem sendo acometidos a população no que diz respeito à saúde pública, particularmente a pediatria. E falando em qualidade de vida, neste último período, Blumenau enfrentou graves problemas quanto ao abastecimento de água, né? O SAMAI enfrentando dificuldades para fornecer esse elemento tão básico para que a nossa população possa ter qualidade de vida. E o senhor tratou desse assunto e colocando que problema seria captação de água. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito. Sim, Marlon, primeiro nós temos que levar em consideração a história do município de Blumenau. Os últimos investimentos foram meados da década de 90, os últimos investimentos no SAMAI, que é a autarquia que trata, né, do tratamento da água, da coleta, do tratamento e da distribuição de água no município. Autarquia municipal vinculada ao poder público municipal. Os últimos investimentos foram meados da década de 90. De lá para cá, nossa cidade cresceu muito, né? Se não me falha a memória aqui, mais de 100 mil habitantes vieram e hoje residem na cidade de Blumenau. Não houve investimento algum na última década. Nos últimos 10 anos, não existiu mais investimento, né, no SAMAI. O que acontece? Obviamente que vai faltar água, obviamente que a população vai sofrer com essa situação. O governo anterior tinha o objetivo de sucatear o SAMAI para entregar para a iniciativa privada, assim como entregou o saneamento para a iniciativa privada, tinha o objetivo de entregar a água também. Agora, né, com as recentes faltas de água no município, né, e o SAMAI sempre é vítima, porque botam políticos lá, né, para dirigir a autarquia que não entende nada de água. Essa é a verdade. Então o que acontece? Né, nesse último período todo, e agora, né, a vinda do presidente da autarquia aqui, né, a ampliação da rede, instalação de mais canos, leva cano para lá, leva cano para cá. A ETA 2, que é responsável por 70% do abastecimento de água no município, está caindo os pedaços. Está caindo os pedaços. Então não adianta o município investir em expansão da rede, em mais rede, se não tiver água tratada. Se não investir na coleta da água e no tratamento da água. Não vai ter água para passar pelas redes que estão sendo implantadas. Então o nosso objetivo foi esse alerta. Enquanto o município não investir numa nova central de tratamento, numa nova ETA, não recuperar a capacidade da ETA 2, não vai ter água para passar pelas novas redes. Então essa é a nossa batalha. O SAMAI ainda temos água em virtude de uma boa parte dos servidores daquela autarquia que se dedicam de coração, com grande capacidade técnica. Se não fossem esses servidores, se dependesse da política e dos últimos 2 governos, o do João Paulo Kleinobing e o do Napoleão, sem dúvida alguma a situação seria mais grave. Vereador, e a questão da ponte do centro gerou muita polêmica. Há algumas semanas atrás foi feita uma audiência em um local um tanto quanto inadequado.
e o senhor esteve presente nessa audiência. O que o senhor pode falar a respeito dessa audiência e também da nova ponte a ser construída na região central da cidade? Sim. Marlon, a nova ponte, eu considero ela a obra talvez a mais importante dos últimos tempos aqui na cidade de Blumenau. Já tratávamos aqui sobre esse tema. Blumenau tem um problema, né? Para tu se deslocar para qualquer bairro da cidade, seja da região sul, da Velha e da região norte, tu tens que cruzar o centro da cidade de Blumenau. Isso gera um impacto nos horários de pico muito grande no trânsito. Aí vem o debate sobre a nova ponte e o estudo de impacto de vizinhança. O que acontece? O momento, né, que o novo prefeito, que o prefeito Napoleão, decidiu o local da nova ponte, foi um momento eleitoral, inclusive opiniões do próprio marqueteiro de campanha. Um momento muito político, muito político. Esse debate sobre a localização da nova ponte, ele tem que ser técnico, ele tem que ser extremamente técnico, levar em consideração as opiniões técnicas para que um investimento dessa magnitude, né, de uma obra tão importante para o município, acabe não resolvendo em nada o impacto na mobilidade urbana do centro da cidade, que é grave. Então, qual é o nosso objetivo? Tratamos desse tema, estivemos naquela audiência pública, uma audiência pública mal organizada, ruim, unilateral. Aqueles que tivessem opiniões técnicas diferentes iriam encaminhar resposta por escrito e depois mandariam por e-mail, ou seja, uma audiência pública apenas para cumprir com a legislação que obriga a realização dessa audiência pública. Então nós fizemos um apelo para que o debate seja mais técnico e menos político. Né? Para aqueles que têm opiniões técnicas divergentes, tenham a liberdade de colocar a sua opinião, porque até agora não veio opinião técnica do lado do governo ainda justificando o local da nova ponte. Mas nós temos que ser rápido. Temos que ser rápido, senão Blumenau vai atrasar mais uma vez essa obra, e essa obra que seria importante, além de demorada, não vai ser concluída nos próximos anos, vai acabar não resolvendo o impacto ali na mobilidade urbana. Acho que o governo deve democratizar esse assunto, descer do salto e vir debater com a população e com aqueles que têm capacidade técnica, acumularam no decorrer desse período o melhor local para a construção da ponte do centro. Então, vereador, é isso. Eu quero agradecer a sua participação aqui e deixar espaço para suas considerações finais. Com certeza. Marlon, eu que agradeço. Né, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, né, cumprindo com aquela prerrogativa que foi nos outorgada pelas urnas, que é fiscalizar intensamente o Executivo, combatendo de uma forma, né, com provas, combatendo as questões da má versação dos recursos públicos, embasados no que existe de mais importante, que são as provas, para assim, né, a nossa cidade ter um parlamento forte e o Executivo que não venha sucumbir nele mesmo, não levando em consideração a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo em Blumenau. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com os telespectadores da TV Legislativa no Jornal da Câmara. Obrigado, vereador Jefferson. E atenção, jovens com idade entre 16 e 29 anos. Estão abertas as inscrições para mais uma etapa do programa Entra 21. O curso forma jovens da região gratuitamente para atuar no setor de tecnologia da informação. Além da faixa etária, é preciso ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Os alunos que participarem também recebem material didático e auxílio de transporte. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 25. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentar visita prédio, onde será instalado o novo ESF Walter Reiter, no bairro Passo Manso. Câmara homenageia ex-delegados que atuaram em Blumenau. União Catarinense dos Estudantes mobilizam sociedade pela reforma política. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL, também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira e até a próxima semana.